Amém? Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 1. Amém? Gênesis, capítulo de número 17, versículo 1. Aproveitar, os irmãos estão abrindo aí. Se tiver alguma dúvida, é o primeiro livro da Bíblia. Agradecer a Deus pelo convite, né? Bruno já é amigo, irmão, esse parceirão aí na obra do Senhor. E que bom, né? Estar aqui hoje, nesses 9 anos, né, de casado, que coisa boa. Vai ter o jantar depois? Bom é casar. Cadê os casados aqui para dar um amém? Ih, glória! Ano que vem já estou perto aí dos 20 anos de casado já. Parece que eu casei ontem. Já está pertinho aí dos 20 anos. A glória de Deus. Todos encontraram, irmão? Diz assim a palavra do Senhor. Do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações, ou pai de multidões. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso de suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Amém? Só até aí. Deixa a sua Bíblia aberta. Queridos, foi interessante. É o Pedro, não é isso? Pedro fez uma abertura muito interessante e falou também um pouquinho, né, de Abraão, falou de Sara. E nós também vamos falar nessa noite um pouquinho também sobre esse casal abençoado, principalmente sobre Abraão, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse homem que foi considerado amigo de Deus. Olha que coisa linda, né? Amigo de Deus, Abraão foi considerado. E uma coisa interessante também que Pedro falou aqui sobre as nossas expectativas, né? Tudo aquilo que nós passamos no ano de 2024, e toda pessoa, irmãos, que se preza, né? Ela tem sempre um pensamento concernente ao seu futuro. Ela prepara, ela sonha, ela almeja, né? Toda pessoa que se preza, ela pensa isso. Ela diz: olha, tudo aquilo que eu não conquistei, eu vou atrás em 2025. Sim ou não? Tudo aquilo que eu estou tentando conquistar, né? Está nos planos aí, estou orando, colocando nas mãos de Deus. Ou talvez você tenha se frustrado, né? Você diz: esse não foi o meu ano, não. Foi o ano de luta. Ô ano de luta, Jesus. Ou talvez você diz: não, o ano de 2025 é o meu ano. Talvez você já declarou isso, né? O ano de 2025, olha, eu estou com grandes expectativas. Será o meu ano. Talvez você pensou isso também, né? Toda pessoa que se preza, querido, que ainda não dormiu, que está acordada, ela tem esse tipo de pensamento, né? Vou trabalhar, vou ganhar, vou conquistar, vou casar, né?
e etc. E todo cristão também que se preza, querido, ele pensa na sua vida espiritual com Deus. Nós sabemos que nós somos falhos, somos fracos, irmãos. Somos dependentes de Deus. E glória a Deus por isso, que somos dependentes de Deus. Mas todo cristão que se preza, irmãos, ele tem esse pensamento de dizer assim: Senhor, no ano que vem eu vou ser um crente melhor. Sim ou não? O ano que vem, Senhor, olha, eu não orei quase nada. Pense num cristão meia boca que eu fui em 2024. Ou talvez você pense em questão da obra. Talvez você pense em conhecer mais o Senhor através da sua palavra. Você dizer, olha, eu vou ler mais a palavra de Deus. Eu vou crescer em oração. Eu vou pautar mais a minha vida em Deus e pensar naquilo que Deus está preparando para mim. Porque todo cristão que se preza, querido, ele precisa ter esse pensamento. Precisa ter isso no coração, dizer, Senhor, eu quero ser melhor. Não no sentido de ser melhor do que ninguém, mas de melhorar concernente a ser filho de Deus. A ser um homem e uma mulher de Deus. Nós temos que ter esse pensamento no nosso coração. E hoje nós vamos aprender aqui com Abraão, né? Abraão, que Deus deu um propósito e uma missão para Abraão. Mas uma pergunta que eu quero que você faça para você mesmo aí no seu coração é: qual o plano de Deus para você? Será que você já pensou nisso, nesses anos aí de caminhada? O mesmo tempo que eu tenho de caminhada, irmãos, é o tempo de casamento, né? Assim, quando eu entrei para a igreja, o pastor disse, tem que casar, não pode andar assim mais não. Já fazia 4 anos que eu já estava namorando, né? Juntando tudo aí dá um bom número, né? Mas só de casado a gente tem, aliás, vamos fazer 19 anos, só de casado. É o mesmo tempo de cristão. Então, talvez você tenha poucos anos de caminhada ou muitos anos de caminhada. Então, essa pergunta, irmãos, ela deve ficar na nossa mente, no nosso coração. Qual o plano de Deus para mim? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Será que você pensou nisso já? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual o teu plano? Qual o teu propósito? O que o Senhor quer através da minha vida? E hoje nós vamos aprender com esse homem que foi dito como um homem de fé. Porque olha só, querido, uma coisa é a gente fazer nossos planos e a gente elaborar tudo. E aí quando nós estamos ali executando, a gente diz, Senhor, coloca a tua mão. É uma coisa. Senhor, abençoa, vem comigo, Senhor, me prospera. É uma coisa. Outra coisa é, Senhor, eu posso fazer sim ou não? Eu posso ir, eu posso fazer isso, eu posso comprar isso, eu posso planejar isso. Qual a resposta que o Senhor tem para mim? É totalmente diferente. Uma coisa é você planejar, tentar executar, né? Dizer, Senhor, coloca aqui a mão, deixa Satanás roubar minha bênção, não. Outra coisa é quando você diz, Senhor, qual é o teu plano, o teu propósito para a minha vida? Se nós regressarmos ali no capítulo 12, nós vamos ver que Deus, talvez eu diga Abraão, os irmãos, deixa para lá, tá bom? Quando a gente vai olhar lá no capítulo 12 de Gênesis, tá bom? Deus manda Abraão sair da sua terra, da sua parentela. E Deus diz assim para ele, ó, versículo 2: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que eu abençoar, e amaldiçoarei aqueles que eu amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E o versículo 4, o início diz que o quê? Que Abraão partiu. Então olha que lindo, irmãos. Deus se revela para Abraão e disse, olha Abraão, eu tenho algo para você, eu tenho um propósito para a sua vida. E através de você serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus deu uma missão ali para Abraão, né? Para Abraão. E Abraão simplesmente sai, irmãos.
A Bíblia diz que ele partiu, foi embora. E nós sabemos que mesmo Abraão, sendo um homem que teve ou que passou por muitos medos, se nós dermos uma olhadinha aqui mesmo, no capítulo 12, nós vamos ver que quando ele chega ali no Egito, ele teme. Ele disse: olha, Sarai, né? Tu é uma mulher muito bonita. E se eles souberem que nós somos casados, já era. Então a Sara, acho que ela deve ser muito bonita mesmo, viu, irmão? Onde Sara chegava, a mulher era desejada. E aí ele disse: vamos, né? A gente sabe que era uma meia verdade ali, né? Tá bom. E aí quando ele chega lá, diz: não, aqui é minha irmã. E ali ele é abençoado, é recebido, etc. Porque ele teve esse medo, né? Dizer: não, se eu disser que tu é minha irmã, alguma coisa aqui vai acontecer comigo de mal, de ruim. Eu não vou dizer isso. E nós sabemos que Deus ali vinha com a sua proteção. Versículo 17, ó, porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Tanto aqui no capítulo 12, como no capítulo de número 20, se eu não me engano, lá com o rei Abimeleque, acontece também a mesma coisa. Disse: olha, diz que tu é minha irmã, não disse que a gente é casado, não. E o Senhor se revela ali em sonho e disse: olha, essa mulher aí já tem dono, ela tem marido, ele é profeta, ele vai orar por você. Mas nós vamos perceber que Abraão, queridos, ele passou por muitos medos. E uma coisa interessante que nós vamos aprender com Deus é que Deus nunca nos deixa desavisados. Porque quando nós olhamos aqui, claro que Deus não vai revelar tudo. Imagina, o tempo lá de Bruno, né, na sua vida antiga, né? Imagina Deus revelando tudo. Olha, eu vou te colocar lá no Muriti, tu vai ser um pastor. Nem imaginava que eu estar aqui, né? Imagina só. Então, queridos, por mais que Deus ele tenha os seus planos, os seus propósitos, nós sabemos que Ele não vai revelar tudo. Mas também Deus não nos deixa na escuridão. Não, Deus não vai dizer: olha, Abraão, vai. Não. Ele disse: olha, em ti serão abençoados, eu serei contigo e tal. E nós vamos ver que em todo o tempo ali o Senhor se revelando e falando algo para Abraão. Nós vamos ver aqui no capítulo 13 que ele disse: olha, se alguém conseguir contar o pozinho, né, da terra, a areia, assim será a sua descendência. Veja que Deus se revelando. Nós vamos ver depois no capítulo 15, ele disse: olha, Abraão, olha para o céu, será que você consegue contar as estrelas? Claro que a resposta era não. Ele disse: olha, por causa aí, ó, você contando aí, será que você consegue contar? Se alguém conseguir contar, assim será a sua descendência. Então Deus sempre revelando ali os propósitos, sempre revelando o que Deus queria fazer através de Abraão. Sempre, irmãos, Deus nunca nos deixa desavisados. E mesmo que a gente sinta medo, porque é normal, irmãos, que a gente sinta medo. Porque quando a gente olha para esses homens de Deus, eu não sei se você já teve essa percepção, parece que os caras não eram ser humano, né? A gente olha Moisés, a gente olha Abraão, Isaac, aí vem grandes homens, Davi, a gente vê Jefté, a gente vê Sansão, né? Principalmente Sansão, a gente tem a ideia que parecia um dos caras lá dos Vingadores, né? Sansão era parrudão e tal, e não era assim, irmãos. Os historiadores dizem que não era assim. Ele não era um homem fortão a ponto de chamar a atenção, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a vida já de Paulo, de Pedro, irmãos, a gente olha para a vida desses caras e diz: esses homens não eram ser humano, não. Não tem como alcançar o nível desses homens. Olha tanta coisa que Paulo passou, e o homem resistindo ali, irmãos, firme na fé, orando, Deus usando aquele homem poderosamente. E nós aprendemos que tudo isso era a graça de Deus sobre a vida deles. A única coisa que eles tinham em comum era o quê? A presença de Deus na vida deles. A única coisa que eles tinham em comum era a presença de Deus. Então Deus, quando nos manda para um propósito, para uma missão, quando Deus tem os seus planos para a nossa vida, irmãos, Ele vai revelando ali aos pouquinhos, né? Mesmo com medo, mas Deus vai dando ali o livramento. Que Abraão,
por ter essa intimidade com Deus, ele poderia dizer, né, olha, não toque no ungido do Senhor, não. E Abraão nunca disse isso, irmão, não é interessante? A gente vê tanta gente hoje dizendo, olha, não toque no ungido, né? Abraão, irmão, tinha todas as ferramentas para dizer, olha, a gente está entrando aqui no Egito, ela é minha mulher, não toca nela não, senão ó, tu não sabe com quem tu vai se ver. Eu sou assim com o homem lá, viu? Abraão não, irmãos, Abraão sentia medo, mas ele sabia que Deus estava ali com ele. Porque mesmo, irmãos, diante dos planos, do propósito de Deus para nós, uma coisa você precisa guardar: Ele cuida de nós. Não importa onde Deus vai te direcionar, guarde isso na sua mente, no seu coração. Ele cuida de mim, Ele vai cuidar de você. Bruno aqui na missão, se ele fosse relatar alguns, né, tantas coisas que já passou, talvez alguém aqui que já tenha muitos anos de caminhada, né, já fez algum trabalho missionário e tal, sabe que passou por muitas coisas, mas também enxergou o cuidado de Deus, o abraço de Deus. Porque tem hora, irmão, que a gente quer jogar tudo para cima. Casamento também é uma missão, né? Na hora que a gente diz, eu não quero mais saber de nada, que esse povo se exploda. A gente dá essa vontade, né, Bruno? Não quero mais saber de obra, de nada, de orar por ninguém. Olha, menino, eu não quero mais saber de nada. E aí a gente vê ali, né, o cuidado de Deus. Vê ali o zelo de Deus por nós em todo o momento. E assim foi, queridos, com Abraão. No capítulo 16, dando um pulo aqui já, nós vamos perceber que Sarai, né, na gíria, né, ela dá uma agarra em Abraão, né? A gente usa essa expressão, fulano está te dando uma agarra, né? E aqui literalmente ela deu um agarra para Abraão. Eles tiveram um plano. Ou seja, ele disse, olha, Abraão, esse plano de Deus aí não vai dar certo não. Eu sou estéril, não tem como. Olha a nossa idade, a gente já está pertinho já estamos velhos, olha só. Ele disse, mas eu já sei, Abraão, eu vou te dar a minha serva, e através dele eu vou ter um filho. Abraão concordou, irmão, né? Versículo 2, no finalzinho, ó, e Abraão concordou com o plano de Sarai. E isso, irmãos, custou muito caro para Abraão. Teve um preço muito alto. Que você vê que mesmo Abraão passando por muitos perrengues na sua vida, passando por muitos medos, mas Deus sempre ali se revelando, dizendo, olha, Abraão, assim será a sua descendência, assim eu vou fazer com você, assim eu vou fazer com a sua família, com a sua descendência, com a sua posteridade, assim será na tua vida, Abraão. Mas Abraão, de repente, tem um plano. Aliás, ele não. Sarai, né? Então, olha só, querido. Nós temos que ter, como eu falei, muito cuidado. Deus tem os planos dele para a nossa vida, para mim e para você. Amém? O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é lindo, irmãos. Porque quando a gente vê, principalmente essa história, tantas outras histórias aqui na Sagrada Escritura, você olha assim e diz, nossa, que Deus lindo, que Deus maravilhoso. Mas quando se trata de nós, quando se trata da nossa vida, será que nós temos realmente confiado no Senhor? Será que nós estamos crendo nas promessas de Deus ao nosso respeito? Ou nós citamos da boca para fora? Tem um pregador, não me lembro agora o nome dele, que a parte que a gente mais mente no culto é na hora do louvor. Que a gente fala, promete, coisa que a gente ou nem está tentando nem cumprir, irmãos. Tem um louvor muito antigo, né? Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos por ti, né? Já viu esse louvor? Se eu não me engano, acho que era Toque no Altar. Os mais antigos sabem. Hã? É muito antigo.
Então o povo, né, canta: abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Aí vai cantando. Aí quando o Senhor disse: eu tenho um plano para você. Não, Senhor, está amarrado esse plano não. Esse plano aqui é melhor, Senhor. E Deus, querido, preste atenção, quando Ele traça um plano, Ele quer o melhor para você. Deus, quando traça um plano, Ele tem o melhor para nós. Guarde isso. Deus tem o melhor para nós. Como Deus tinha reservado um plano bom para Abraão. E de repente Abraão disse: não, vamos aqui dar o nosso jeitinho. E aí, irmãos, começou tudo a dar errado. Se nós olharmos aqui, veja comigo lá no finalzinho do 16. 16 e 16. Quantos anos Abraão tinha quando nasceu Ismael? 86. No capítulo 17, que nós entramos agora, quantos anos Abraão tinha quando Deus se revelou? Puxa atenção. Quantos anos deu aí? 13 anos. 13 anos, irmãos. Veja que em todo o tempo, se nós dermos uma olhadinha desde o 12 até o 16, o Senhor sempre ali trazendo uma palavra para Abraão, sempre instruindo, ensinando, mostrando para ele, tendo zelo, tendo cuidado. Mas a partir do momento que Abraão disse: não, eu vou dar o meu jeitinho, eu vou fazer do meu jeito, da minha vontade, nós vamos perceber, queridos, que Abraão ficou 13 anos, querido, sem nenhuma revelação, sem Deus falar com ele, nada. E claro, irmãos, nós sabemos que não é fácil. Seguir o plano de Deus não é fácil. Tem que renunciar. Já é uma renúncia sermos cristãos, irmãos. Nós temos que aprender isso, sim ou não? Ser cristão é sinônimo de morte, irmão. Quem não tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo, né? Olha só, irmãos, tomar a cruz, renunciar a si mesmo, irmão querido, isso é muito complicado, mas é uma vida de morte que o Senhor nos chama. E para cumprir os planos dele, aí é onde o negócio pega, é onde o negócio arrocha, irmãos. É seguir os planos de Deus. Não é fácil, irmãos, renunciar a nós mesmos. Então olha só, entrando aqui já no capítulo 17, quando Abraão, né, tinha a idade de 99 anos, o Senhor disse para ele: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. A tradução na linguagem de hoje diz assim, ó: eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Se eu fosse colocar um tema nessa noite para a nossa mensagem, é um novo recomeço, ou uma nova oportunidade. Quando nós olhamos esses versículos aqui, né, quando nós olhamos toda a história, até chegarmos aqui nesse capítulo 17, Deus está dando uma nova oportunidade para Abraão. Porque até nisso, irmão, Deus, Ele é muito lindo e muito paciente. E glória a Deus que Ele é paciente conosco. Que o tanto de trabalho, irmãos, que a gente dá para Deus, a pessoa, se Deus fulminasse toda hora que a gente pecasse, não ia ter ninguém no mundo, irmãos, sim ou não? Mas Deus, irmãos, na sua bondade, né, é muito paciente, irmão, porque a gente, irmãos, eu tiro por mim, como eu dou trabalho para Deus, irmão. Às vezes eu estou orando e Jesus, tu é paciente demais, Jesus. O Senhor tem uns planos, o Senhor revela, mas a gente é teimoso, Jesus, a gente é cabeção demais, Jesus. Ele, com a sua misericórdia, né, tem paciência, Ele é compassivo com cada um de nós. Então, quando nós olhamos aqui esse capítulo 17, irmãos, Deus está dando uma nova oportunidade, uma nova chance para Abraão, porque Ele é bondoso. Então, Deus está te dando essa oportunidade. Como eu falei no início,
Às vezes nós traçamos tantos planos. E às vezes, irmãos, a gente fica com esse peso no nosso coração, né? Oh, Jesus, eu fiz tão pouco. Oh, Jesus, eu poderia fazer mais. Eu poderia ser mais firme ali nos dias da oração. Eu poderia ajudar mais minha comunidade. Eu poderia ajudar mais o meu líder. Talvez eu poderia mais fazer, Jesus. A gente fica com esse peso no coração. Então, quando nós olhamos, querido, a palavra de Deus, ela traz essas linguagens figuradas para que a gente entenda a sua misericórdia. Por exemplo, quando Deus fala lá em Lamentações, né, que as misericórdias se renovam a cada manhã. E Deus não está preso ao nosso tempo, né, cronológico, ao cronos, como a gente vive. Então, quando amanhece, é o Senhor declarando numa figura de linguagem, dizendo: olha, você abriu os olhos, amanheceu, eu estou te dando uma nova oportunidade. É isso que Deus está declarando. Como o salmista também diz: olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele está dizendo: olha, você pode passar por muitos momentos difíceis, mas uma hora vai amanhecer. Uma hora vai vir alegria ao teu coração. Uma hora esses momentos de aflição que você tem passado, isso vai passar e a minha alegria virá para o teu coração. Deus é muito lindo, irmãos. Deus é bondoso demais. Então que você, através dessa palavra, que você receba no sentido de dizer: Senhor, eu também quero recomeçar, Jesus. Eu também quero essa nova oportunidade, Jesus. Porque talvez olhando para a sua trajetória, talvez você diz: não, eu mais errei do que acertei. Eu mais vacilei do que andei no caminho. Eu mais pequei do que andei em santidade. Eu mais falhei do que tentei andar conforme o Senhor queria que eu andasse, como está aqui na sua palavra. Talvez com você tenha acontecido isso. Mas que através dessa palavra você olhe e diz: Senhor, eu também quero um novo recomeço para a minha vida. Porque a gente sabe que um caminho sem Deus, irmãos, é um caminho onde a gente só quebra a cara. A gente bate contra o muro. É um caminho sem Deus. E quando nós deixamos de seguir os planos e os propósitos de Deus, nós também quebramos a cara também, irmãos. E Deus não quer isso para mim nem para você. Como eu falei, não é fácil. Mas quando Deus está na direção, irmãos, não se preocupe, porque Ele cuida de nós. E olha que interessante. Do mesmo jeito que o Senhor foi falando ali com Abraão, Deus mais uma vez repete as mesmas coisas: de ti farei uma descendência numerosa. Eu tenho uma aliança com você. Você será pai de muitas nações, né? Ou pai de uma multidão. Olha só. E ele vai direcionando, né? Mais uma vez Abraão. Quando ele diz: olha, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele está dizendo: Abraão, anda em comunhão comigo, seja obediente a mim novamente. Você desobedeceu, você andou nos seus planos, mas eu estou dizendo mais uma vez para você: ande na minha presença. Me obedeça, Abraão. Ande nos caminhos que eu tenho planejado para você, Abraão. Esse é o plano que eu tenho para você. E Abraão se prostra, né, aqui no versículo 3, com o rosto em terra, no sentido de adoração, no sentido também de temor. E Deus mais uma vez vai guiando ali a Abraão. Porque se uma coisa nós devemos guardar: Deus, Ele tem prazer em guiar o seu povo. Se tem uma coisa que Deus mais faz, irmãos, é falar. A gente aqui não dá ouvidos a Deus, sabe? E Deus se revela em pequenas coisas, irmãos. Nós temos que dar ouvidos à atenção, né? Aquilo que Deus está falando através da sua palavra, seja um momento de oração, seja algum irmão que está aqui falando através do louvor, ministrando ao seu coração, ou através dessa palavra, ou dos irmãos que estão ministrando aqui a palavra de Deus. Deus sempre nos direciona, irmãos. Deus sempre vem com a palavra. Deus sempre vem dizendo: olha, não é esse caminho que você está seguindo é um caminho de morte, volte para esse caminho.
É isso que Deus faz, irmãos. E o nome disso é zelo. O nome disso é amor. Quem é pai de verdade, irmão, sabe que a gente, né, dá uma ordem aos nossos filhos porque a gente ama. Sim ou não? O pai desnaturado tá nem aí, né? Mas quem é pai, quem é mãe, sempre está ali, olha, não é esse caminho. E quantas vezes a gente, né, lembrando da nossa infância, desobedeceu e quebrou a cara, irmão. Eu me lembro uma vez que a mãe disse, olha, não saia de bicicleta de noite não. Eu disse, eu vou sair, que a vida é minha. Irmão, pense numa queda, irmãos. Eu saí beijando o asfalto. O roxo, irmão. Pense no estrago, irmão. Eu com vergonha de chegar em casa. Porque era outra surra, né? Hoje não tem mais não, né, irmão? No nosso tempo era outra surra, né? Não falei pra você, teimoso e tal. E eu todo ensanguentado. Tinha quebrado um dente. Irmão, pense num estrago. Né? E às vezes a gente, na nossa vida, quantas vezes a gente já quebrou a cara, né? A gente às vezes está paquerando, né? Aí o pai e a mãe dizem, ó, fulano ali não vai dar certo. Não, quantas vezes a mãe me disse isso? Fulano ali é sujeira, não vá não. E era verdade, viu, irmão? Parece que mãe tem um sexto sentido, né? Parece que ela vê além, irmão. Ó, fulano ali não presta não. Não, mas eu amo. Quando a gente está apaixonado, a gente joga o cérebro na primeira lixeira que a gente vê, né? Ah, fulano, é meu sonho. Aí não come, não faz mais nada, só pensando na pessoa. Né? É, irmão. Tira nota baixa, só pensando no love. Na gira de hoje, no crush. Quantas vezes, irmão, quebrei a cara, digo, mãe, na verdade. Então o pai e a mãe, né? Quando zela por nós, diz, olha, vá por esse caminho, não faça isso, estude, a gente obedece. Então imagina Deus, com seus planos que não se comparam aos nossos. Planos de paz, planos de bênção, né? Planos de vitória. E uma coisa que nós vamos aprender, irmãos, não significa que você não vai passar por lutas. Né? Ah, não, Deus está na direção. Deus está na direção. Mas isso não significa que você será blindado. Você viu Jesus, irmãos, como tem um louvor aí. Agora é só vitória. É luta, irmão. A partir do momento que você diz, eu quero ser um cristão de verdade, se prepare para apanhar, irmão. Porque, irmão, Satanás ele já fica endemoniado quando tu se torna cristão. E quando tu diz assim, agora eu vou fazer a tua vontade, Jesus, aí ele fica possesso. Vem seta e incorpora nele. Porque, irmãos, porque é prejuízo uma pessoa que obedece a Deus. Sabe? A gente tem quantos cristãos no mundo, né? No Brasil. A gente já, irmão, a gente tem sal para acabar com o planeta já, irmão. Né? A gente já tem sal, irmãos. Jesus disse que a gente é sal e luz. Irmãos, para fazer um feijãozinho, baixa um pouquinho de sal. Para estragar, irmão, bota uma colherzona cheia de sal, irmão. Acabou o feijão, irmão. Acabou o arroz. Então a gente já tem sal para estragar o planeta, irmãos. Imagina só. Mas Deus tem esses planos para nós. E nós temos que voltar e pensar, dizer, Jesus, sabe, orar, em vez de sempre colocar, sabe, a nossa vida, Senhor, isso, faça. Claro, Deus tem prazer também, Ele escuta. Mas uma coisa interessante é, Jesus, o que o Senhor tem para a minha vida, Jesus? O que o Senhor quer de mim nesse ano 2025? Porque talvez você passou por muitas coisas em 2024, que Deus pouparia você. Mas porque você disse, eu vou, esse cara sou eu, eu vou insistir, né? Aí você quebrou tanto a cara, irmão, por quê? Porque você abandonou a Deus, abandonou os propósitos de Deus. Quantas coisas aconteceu, você chorou amargamente, né? Porque não seguiu os planos de Deus. E uma coisa interessante, irmãos, que Deus, às vezes Ele fala só uma palavra, não.
sabe? Às vezes você está ali orando e de repente, às vezes o Espírito Santo ele responde às vezes com uma palavra. Não. Tem hora que ele nem responde, irmãos. Deus é Deus. Ele faz como Ele quer. Uma vez, irmãos, a gente ainda mora de aluguel. Aí limpamos lá uma casa, eu e minha esposa, a gente não tinha meu filho ainda. E nós limpando a casa, irmãos, e de repente, cansado ali, nós deitamos na cozinha, Bruno. Aí eu olhei para minha esposa olhou para mim, eu disse, tu está assistindo a mesma coisa que eu? Eu disse, estou. Não ficar com a casa não, eu disse, é. Nós já tínhamos limpado a casa, irmão, olha. Eu disse, e agora, Cecília, como é que vamos fazer? Eu já paguei o aluguel. Ela disse, tu é o homem, se vira. Imagina eu chegar lá para a dona, Jesus disse que não é para nós ficar com a casa não. Aí eu fui lá, irmãos, e ela não disse nada. Foi interessante que ela não disse nada. Mas simplesmente eu só obedeci, irmãos. Por quê? Eu nem perguntei a Deus o porquê. Tem que ser uma casa tão boa, uma casa tão bonita, Senhor. E de repente aquele sentimento veio, irmão, no nosso íntimo. Veio também no dela, assim, foi algo, sabe assim, pá. Não é para ficar aqui. Eu digo, amém, Jesus. E não ficamos na casa. Então Deus estava, sabe, nos poupando de alguma coisa. Não sei o que aconteceu, né? Mas eu só obedeci, irmão. Só obedeci a Deus e pronto. E como também teve outras situações que eu também posso testemunhar, onde Deus disse, olha, não faça isso. Não vá para aquele lugar. E como eu quebrei a cara, irmãos. E para a gente voltar, eu chorei bastante, irmão, sabe? Eu chorei, eu digo, Jesus, o Senhor me avisou. E eu fui desobediente, Jesus, a Ti. E eu quero, Senhor, voltar. Me dá essa nova oportunidade. Vou botar aqui para não voar, tá bom? Eu disse, Senhor, então me dá graça novamente. Porque por causa da desobediência, irmãos, um alto preço no sentido de aquilo que o Senhor estava me poupando, né? Eu passei por uma coisa que o Senhor estava me poupando e foi duro, irmãos, foi pesado, sabe? Mas eu disse, não, Jesus, amém. Que o Senhor me dê força novamente. Mas foi muito choro, irmãos, para que eu voltasse novamente, sabe? Até confiar em Deus, irmãos, porque a situação fez com que eu tivesse um outro tipo de pensamento, sabe? De nem congregar mais, irmão, imagina só. Eu foi com raiva, eu disse, eu não quero mais congregar, não quero mais saber de negócio de igreja, não quero mais saber de nada. Eu disse isso para Deus. Mas quando eu caí em si, eu digo, Jesus, eu não posso ver sem a Tua presença, Jesus. Não posso ver sem os Teus propósitos. Porque, irmãos, preste atenção numa coisa. Todos nós, independente se você acha pequeno ou grande, o propósito para a sua vida, mas Deus, Ele deseja cumprir. A nossa vida aqui na terra, nós como cristãos, todos nós temos um propósito. Ninguém está à toa, irmãos, não se preocupe. Ninguém está à toa aqui na igreja, não. Ninguém, irmãos. Ninguém é um à toa. Não, eu sou o irmão do canto, eu só sento no meu canto para dar um glória. Não existe isso, irmãos. Todos nós temos um propósito. E ao descobrir esse propósito, irmãos, é prazeroso. Porque enquanto você não descobrir o seu propósito, nada daquilo que nós estamos fazendo aqui tem sentido. Entende? Nada. Mas quando você entende, esse é o meu propósito, então as coisas começam a fazer sentido na sua vida. Entende? Como Abraão. Abraão ali se prostra, no sentido de dizer, Senhor, eu me arrependo, eu desobedeci, e aquele gesto já revelava que ele queria voltar novamente a cumprir o propósito de Deus. E Deus vai, revelando essas coisas aqui maravilhosas, farei uma aliança com você, trarei uma aliança perpétua para você, e assim vai. E assim aconteceu, e Abraão foi muito abençoado, irmãos. É interessante que, se nós olharmos toda a Sagrada Escritura, nós vamos ver ali em Romanos, Paulo fazendo ali uma alegoria concernente à fé e à lei, e ele cita quem? Abraão. Nós vamos ver de novo lá em Gálatas, ele falando também, muito interessante, que aqueles que agora são, é a descendência, ou seja, os gentios, nós, que fomos aceitos agora, nós somos abençoados, como foi Abraão.
A Bíblia deixa muito claro que Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. Nós vamos ver lá Hebreus, os heróis da fé, Hebreus capítulo 11, Abraão está lá também, irmãos, ou seja, foi um homem de fé, porque é isso que nós aprendemos, diante de tudo isso, é a nossa fé, somos guiados pela nossa fé no Senhor, e Abraão foi tido como homem de fé. E outra coisa que nós vamos aprender, lá em Tiago também fala, Tiago capítulo 2, versículo 23, já o finalzinho, que Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Nós vamos ver isso lá em Crônicas, nós vamos ver lá em Isaías, também no capítulo 41, versículo 8, que Abraão foi chamado amigo de Deus. Olha que coisa linda. E aí vem a pergunta para a nossa reflexão nessa noite: como você será conhecido posteriormente? Você será um homem, uma mulher que desistiu do seu caminho, desistiu do seu propósito? Você vai ser conhecido, não, fulano ali, olha, aquela mulher era uma mulher de oração, aquela mulher era uma mulher que sabia cuidar dos seus filhos, aquele homem sabia zelar ali pela sua família, era um homem de oração, era um homem de fé. O que as pessoas vão dizer de nós quando nós passarmos o bastão para a próxima geração? Será que a próxima geração vai dizer: os crentes lá atrás eram um bando de fracassados, era um povo sem oração, um povo que não tinha firmeza, um povo que de vez em quando ia para a igreja, era aquele crente que ia, não ia, ficava sempre em cima do muro? O que a próxima geração, queridos, vai dizer ao nosso respeito? O que os nossos filhos vão dizer ao nosso respeito? Dizer: não, meu pai e minha mãe, eu vi ali, era firme, eram homens de oração, passavam por muitos perrengues, mas eu sempre vi ali orando, a gente sempre estava louvando. O que é os nossos filhos, os netos, se assim Jesus não voltar, o que a próxima descendência dirá ao nosso respeito, irmãos? Que a gente era crente fraco, que a gente por qualquer coisinha desistia, não queria mais seguir. O que vão dizer, irmãos, de nós? Entende? E não importa a esfera que você entre, irmão. Eu estou falando aqui da obra, mas tudo aquilo que você for fazer, a sua missão aqui na terra, seja um bom médico, advogado, seja lá um cirurgião, seja o que for fazer, talvez essa seja a sua missão, que às vezes a gente pensa assim: não, a minha missão é só pregar, louvar, A gente pensa que às vezes é só isso, Missão é cuidar ali das crianças também, irmãos, Nem todo mundo quer não, Mas é uma missão que a gente tem que orar. Mas qual é a missão que Deus tem para mim, para você? Qual o propósito do Senhor? E uma das coisas que isso, irmãos, deve ficar guardado no nosso coração, é que você precisa ser um amigo de Deus, como Abraão foi. Acho que é o maior título que a gente pode ganhar nessa terra, Fulano ali é amigo de Deus. É um homem e uma mulher de oração. Como eu falei, não importa as esferas que a gente entre, seja o esporte, seja o que for, mas que lá, naquele lugar onde Deus colocar você para cumprir o seu propósito, as pessoas vão dizer: não, mas fulano aqui, ela é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Aqui ela faz a diferença. Porque tem lugares que a gente não vai alcançar, irmãos, mas a nossa profissão a gente vai alcançar. Entende isso? Tem lugares que o pastor não vai entrar, mas você com a sua profissão vai entrar. E as pessoas vão conhecer Jesus através de você lá. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O nome disso se chama propósito. E não esqueça isso, irmão. Seja um amigo de Deus, porque isso depende da tua eternidade. Amém? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Estou no tempo, não estou, irmão? Não estava olhando o tempo. Amém, eu estava aqui acelerando.